Você tem que fazer uma viagem a trabalho ou está planejando as suas férias? A Yandé Turismo é a escolha perfeita para tornar a sua viagem inesquecível. Com anos de experiência no mercado, nossa agência se dedica a oferecer pacotes personalizados que atendem aos desejos e necessidades de cada cliente, sem você ter que pagar mais por isso. Entre em contato e faça uma cotação sem compromisso. No vídeo passado, eu apresentei uma compilação de projetos públicos e privados sendo executados na cidade de Manaus. Porém, como eu havia dito, não eram os únicos e agora estou de volta para apresentar outros 5 grandes projetos já em execução na metrópole da Amazônia. Parque Encontro das Águas. Em Manaus, acontece um dos mais belos e impressionantes fenômenos da natureza, o Encontro das Águas, que ocorre na confluência entre o Rio Negro, de água escura, e o Rio Solimões, de água barrenta, onde as águas dos dois rios correm lado a lado sem se misturar por uma extensão de mais de 6 quilômetros. A beleza e a singularidade tornam o fenômeno uma das principais atrações turísticas da cidade de Manaus, onde as pessoas podem facilmente pegar um barco ou um bote para ver de perto e até nadar no encontro das águas se quiserem. Entretanto, algo tão esplendoroso como esse fenômeno também merece ser apreciado de outras formas. Por isso, em 2005, durante o mandato do então prefeito Serafim Correia, atualmente ex-deputado estadual, foi encomendada a elaboração do projeto de um complexo turístico que permitiria contemplar o Encontro das Águas do Alto, associado a outras atividades culturais e gastronômicas. O contratado para realizar o projeto foi ninguém mais ninguém menos que o famoso arquiteto Oscar Niemeyer, o qual até hoje só possui o Memorial da Cabanagem em Belém do Pará como a única obra concluída na região norte do país. O complexo contaria com um mirante, um restaurante e um museu que se chamaria Memorial Encontro das Águas. O memorial estava previsto ter sido construído em um terreno no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste da capital, com uma área verde de cerca de 20 hectares. O local pertencia à empresa brasileira de telecomunicações, Embratel, e foi cedido à Prefeitura de Manaus. A previsão da entrega seria para 2007. Estava confirmada a presença do ilustre arquiteto, mas a Prefeitura não lançou sequer a pedra fundamental na época. Serafim Correia não conseguiu a reeleição e deixou o cargo com elevada rejeição. E o prefeito seguinte, Amazonino Mendes, não deu a mínima importância para o projeto, que foi engavetado. Quando Manaus foi escolhida como uma das cidades sede para a Copa do Mundo de 2014, o memorial foi lembrado e cogitado como um dos possíveis locais para o FanFest. Porém, não demorou muito para ser excluído do pacote de obras e voltou ao esquecimento. Em meados de 2019, durante o boom de obras executadas pela Prefeitura de Manaus durante os 2 últimos anos de mandato do então prefeito Arthur Vigílio Neto, Serafim Correia tentou convencê-lo de executar ao menos parte da obra. O ex-prefeito Arthur foi convencido da importância dela, porém já estava com os recursos para a área de infraestrutura comprometidos com outras obras importantes em andamento, como a reconstrução do terminal de ônibus 1, o casarão da Inovação Cassina e vários outros. Foi só em 2021, no primeiro ano de mandato do atual prefeito Davi Almeida, que ele, ao lado de Serafim Correia, anunciou enfim que o projeto com mais de 16 anos de atraso finalmente sairia do papel. O projeto passou por modernização e readequação e foi rebatizado de Parque Encontro das Águas Rosa Almeida. O complexo contará com museu, área para exposições e um restaurante. A área de exposição consistirá de um pavilhão em forma circular, semelhante a uma oca, com 35 metros de diâmetro na base e altura de 7,2 metros, coberta por 2 capas de concreto, que se elevam a 20 metros em relação ao piso térreo, diametralmente opostas. Uma delas reta em amarelo, representando as águas barrentas do Rio Solimões, e a outra curva em negro, representando as águas escuras do Rio Negro, ambas se encontrando no topo. O restaurante ficará encravado em outro trecho da encosta, acompanhando na fachada a sinuosidade das curvas de nível. Uma rampa protegida lateralmente por muro de arrimo dará acesso ao restaurante. O parque terá ainda guarita e área administrativa, pórtico de entrada, espaço multiuso, quiosques, banheiros públicos e estacionamento. Todo espaço prevendo acesso a pessoas com deficiência. As áreas ao ar livre vão incluir academia ao ar livre, playground e playpad e trilhas pela área com vegetação nativa do parque. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, e o diretor-presidente em exercício do Instituto Municipal de Planejamento Urbano, INPLURB, Claudemir Andrade, assinaram no dia 6 de setembro de 2023 a ordem de serviço para a construção do Parque Encontro das Águas Rosa Almeida. O investimento para a obra é de quase 80 milhões de reais e o período programado para entrega é de 365 dias após o início das obras, o que eu acho quase impossível de cumprir.
Particularmente eu considero essa obra a mais importante em Manaus na atualidade. Não só pela beleza da obra em si, mas pelo potencial que ela possui de se tornar o pilar de um verdadeiro novo complexo turístico, englobando o próprio Encontro das Águas, mas também o sítio arqueológico Ponta das Lajes, a praia da Ponta das Lajes, que poderia ser muito mais bem aproveitada se tivesse um pouco mais de investimento em infraestrutura, o Instituto Soca, que é quase desconhecido da maior parte dos manauaras, mas que possui até ruínas históricas no seu terreno, além de atividades esportivas que poderiam ser incentivadas no entorno do parque, como canoagem e até escalada artificial em parte da encosta, esporte que recentemente se tornou olímpico. Complexo Viário Rei Pelé. Mobilidade urbana está entre os maiores desafios das metrópoles brasileiras e em Manaus não seria diferente. Para tentar sanar os gargalos no tráfego que se intensificam à medida que a população e o número de veículos rodando cresce, a Prefeitura de Manaus e o Governo do Estado do Amazonas firmaram em outubro de 2021 um convênio por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais de quase 600 milhões de reais para obras de infraestruturas e políticas públicas para a mobilidade urbana. O convênio engloba a construção de novos terminais de ônibus, a gratuidade de passagem para estudantes da rede municipal e estadual e obras de infraestrutura como algumas que já foram iniciadas e outras finalizadas, como o complexo viário da Rua Barão de Rio Branco com a Avenida Governador José Lindoso para ajudar a desafogar o trânsito na região da Avenida das Torres e o alargamento de um trecho da Avenida Efigênio Salles, com a implantação de uma passarela em frente ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. No dia 3 de janeiro de 2024, o governador Wilson Lima e o prefeito de Manaus, Davi Almeida, assinaram a ordem de serviço para a construção do complexo viário da Bola do Produtor, batizado de Complexo Viário Rei Pelé, mais uma obra advinda do convênio já mencionado. A obra será executada com recursos da ordem de 82,8 milhões de reais, dos quais 80,3 milhões foram repassados pelo governo do Amazonas para que o município faça a implementação do projeto, e a contrapartida do município para a execução da obra é no valor de 2,5 milhões de reais. A rotatória da Feira do Produtor, conforme estudos técnicos da Prefeitura, recebe uma média de 8,2 mil veículos por dia no horário de pico, entre as 17 e 19 horas. O novo complexo viário vai interligar as avenidas Altais Mirim, Itaúba e Camapuã, ajudando a prevenir grandes congestionamentos naquela área e melhorando a fluidez do tráfego de veículos nos dois sentidos. Infelizmente, pouco do projeto foi divulgado. O que se sabe é que a estrutura nessa área terá 25 mil metros quadrados de construção e, segundo o secretário de Obras, Renato Júnior, já foram concluídas as instalações dos pilares, vigas e travessas que darão sustentação ao tabuleiro. As obras do viaduto têm conclusão prevista para dezembro de 2024. Restauração da Santa Casa de Misericórdia. Um dos maiores ícones arquitetônicos da Belle Époque manauara, a Santa Casa de Misericórdia de Manaus foi fundada em 1872 e seu prédio atual inaugurado em 1880. Reconhecida em 1938 como uma entidade filantrópica e declarada como uma entidade de utilidade pública federal em junho de 1962. Seu prédio é tombado como um patrimônio histórico do município de Manaus. Porém, após mais de 120 anos de atendimento à população como hospital e entidade filantrópica, o prédio da Santa Casa de Misericórdia enfrentou uma crise financeira e em 2004 fechou as portas. Desde então, o estado de abandono desse ícone vem incomodando muito a população local. Somente em 2019, a Santa Casa de Misericórdia de Manaus foi leiloada e arrematada pelo Grupo Fametro, o mesmo que comprou e está reformando o Hotel Tropical. Desde então, o prédio da Santa Casa vem passando por restauro para novamente se tornar referência na saúde no estado, desta vez como um hospital universitário da Fametro, onde abrigará mais de 140 consultórios, oferecendo atendimento pelo SUS, unidades de urgência, diagnóstico, terapia, além de se tornar uma plataforma para a formação e desenvolvimento de recursos humanos e pesquisa. Até o momento, a estimativa é que sejam investidos mais de 10 milhões de reais para a restauração do prédio histórico, além de mais de 30 milhões para equipamentos hospitalares. É possível dizer que esse empreendimento envolve 3 obras: o restauro da antiga Santa Casa de Misericórdia, o restauro da Capela de Santa Ana, que é a única edificação religiosa em estilo arquitetônico gótico no centro histórico de Manaus, e a construção de um anexo moderno no terreno, onde se encontravam os setores da Santa Casa não tombados pelo patrimônio histórico. Por se tratar de um prédio tombado, todas as obras têm acompanhamento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, o que torna o processo bastante lento, pois as licenças são liberadas de forma gradual.
Por exemplo, já foi liberada a licença para a construção da cobertura, que já foi finalizada. Maria do Carmo, reitora e mantenedora da FAMetro, cobra celeridade na liberação completa dessa obra tão esperada pela população do Amazonas. Por ficar ao lado do Palácio da Justiça e a uma quadra do Teatro Amazonas, o prédio da Santa Casa é de fundamental importância para a composição arquitetônica do centro histórico, e um hospital e centro educacional têm um potencial enorme de trazer mais vida e movimento para a região do entorno, contribuindo com a segurança e o comércio local. Jardins Ponta Negra. No vídeo passado, eu apresentei o megaprojeto Parque Mosaico, que está construindo um bairro planejado inteiro em Manaus. Mas ele não é o único grande projeto residencial em andamento na capital. A Ponta Negra vai ganhar um novo polo de desenvolvimento, o Jardins Ponta Negra. Para isso, o grupo MRV e Companhia está investindo mais de 24 milhões de reais em obras de infraestrutura no local para construir 28 mil unidades residenciais em mais de 170 mil metros quadrados, dos quais mais de 350 metros quadrados serão de área verde preservada. As frentes de obras vão desde saneamento básico, implementação de rede de água, paisagismo, instalação de pontos de coleta seletiva, iluminação pública, dentre outros. Com esse investimento, a MRV está não apenas criando um bairro planejado dentro da Ponta Negra, mas acentuando ainda mais as potencialidades do local, que já é um dos principais pontos turísticos de Manaus. O bairro planejado vai contar com uma estrutura totalmente pronta para os novos moradores, como centros de lazer, centros comerciais e infraestrutura de trânsito e locomoção. Os investidores visam aproveitar todas as comodidades que a área já tem e criar uma área de moradia planejada nunca vista antes na cidade. Manaus vai viver um verdadeiro antes e depois dos Jardins Ponta Negra, e isso vai acontecer em um futuro bem próximo, visto que as obras já estão sendo executadas e os moradores da região já podem usufruir dessas melhorias, afirmou o gestor comercial da MRV no Amazonas, Victor Lopes. Dentre os destaques do investimento total de mais de 24 milhões de reais no Jardins Ponta Negra estão a pavimentação e sinalização de aproximadamente 33 mil metros quadrados de vias, a construção de uma ciclovia e o aumento da segurança no local com portarias e câmeras de monitoramento nas vias do bairro, independente dos condomínios que serão construídos no local. Outras ações de urbanização serão o serviço de paisagismo, coletores para coleta seletiva, equipamentos de lazer e esportivos de uso público, lâmpadas de baixo consumo, dentre outros. Com uma área líquida de aproximadamente 1,3 milhões de metros quadrados conectados à malha viária, a poucos passos da orla da praia, o Jardins Ponta Negra oferece um universo de possibilidades para aproveitar a vida com mais variedade, conforto e segurança. Amazon Face Project. A importância do próximo projeto talvez seja de difícil compreensão para alguns, mas antes de falar sobre ele, eu preciso ressaltar algo que muita gente não sabe. Manaus é a segunda maior capital em extensão territorial do Brasil, ficando atrás apenas de Porto Velho, capital de Rondônia. Enquanto a maior parte das outras capitais brasileiras se resumem às suas áreas urbanas, Manaus, além da sua extensa área urbana, também possui a sua área rural e a sua área florestal, formada em sua maior parte por unidades de conservação de variados tipos, como áreas de proteção ambiental, APAs, reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs, e reservas florestais, das quais a principal delas é a Reserva Adolfo Duque, principal lado ameaçado sauim de coleira ou sauim de Manaus, que só é encontrado na região de Manaus, Rio Preto da Eba e Itacoatiara, e que por esse motivo se tornou símbolo da capital. É em uma dessas áreas de florestas nativas, a cerca de 70 quilômetros em linha reta ao norte da Manaus urbana, que está sendo construída uma ambiciosa estação experimental de grande porte que medirá os impactos das mudanças climáticas na floresta amazônica, o Amazon Face. Face é o nome que se dá para esses círculos formados por 16 torres cada um. As torres são ligadas a um tanque de armazenamento de CO2 líquido, abrangendo uma área florestal de 30 metros de diâmetro e 35 metros de altura. A concentração de CO2 atmosférico pretendido dentro dessas áreas de floresta é mantido em 50% acima das concentrações atuais de CO2. Sensores computacionais controlam a liberação de ar enriquecido com CO2 de acordo com a velocidade e direção do vento. Os anéis são rigorosamente monitorados e supervisionados de modo a capturar a resposta do ecossistema florestal ao estímulo de CO2 e descobrir como a floresta irá responder
a um mundo com mais CO2 na atmosfera em um futuro não distante. Esse mesmo projeto já instalou anéis em Sydney, na Austrália, e Birmingham, no Reino Unido, e esta será a primeira vez que será instalado em uma floresta tropical com alta diversidade. Aqui o projeto é composto por 6 desses anéis FACE e será conduzido pelo INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, com sede em Manaus, pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e pelo Met Office, o Serviço Nacional de Meteorologia do Reino Unido. Um projeto como esse, de nível global, irá proporcionar um intercâmbio de conhecimento entre pesquisadores desses 3 diferentes países e instituições. Medições preliminares e a preparação da área ocorrem desde 2015. Em 2022 foi iniciada a instalação das 2 primeiras torres, com financiamento de 16 milhões de reais investidos pelo governo do Reino Unido. A construção das outras 4 torres iniciaram agora em 2024 ao custo de 32 milhões de reais, já liberados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil. O investimento em infraestrutura científica é essencial para impulsionar a inovação, promover avanços tecnológicos e irá ajudar a consolidar Manaus como referência geográfica quando o assunto é a Amazônia e pesquisa científica sobre o ecossistema amazônico, temas a cada dia mais em evidência global. Vale ressaltar que no Amazonas já existe a maior torre de monitoramento climático do mundo, o Projeto ATO, no município de São Sebastião do Atumã, a 150 km de Manaus, planejado e instalado em parceria com o governo alemão. Essa nova estação irá reforçar a imagem de Manaus como um polo de ciência e tecnologia, algo semelhante ao que faz o acelerador de partículas Sirius, em Campinas, ou o supercomputador Santos Dumont, em Petrópolis. Retrofit do antigo prédio da Receita Federal. O imóvel da antiga Receita Federal será transformado em moradia popular em Manaus. Localizado na rua Marechal Deodoro, centro de Manaus, o prédio com 17 andares foi contemplado pelo Minha Casa Minha Vida e deverá ter entre 85 e 128 apartamentos. O edifício foi inaugurado em 1974 e por muito tempo foi considerado o prédio mais alto da cidade, tornando-o referência para os passageiros de barco, porém já estava há um bom tempo abandonado. Durante o governo Bolsonaro, o imóvel foi colocado à venda por 15 milhões de reais, mas nenhum interessado apareceu. O governador do Amazonas, Wilson Lima, vistoriou no dia 28 de maio de 2024 o antigo prédio da Receita Federal e anunciou que o prédio deve passar por um processo de retrofit, ou seja, uma readequação para se transformar em moradias com capacidade mínima para 85 apartamentos. É o primeiro prédio do Centro Histórico de Manaus que passará por esse processo de retrofit, que já vem sendo amplamente utilizado nas áreas centrais de cidades como São Paulo e Belo Horizonte. O prédio pertence à Superintendência do Patrimônio da União e será doado ao Fundo de Arrendamento Residencial para as habitações de interesse social e deverá ser ocupado futuramente por famílias do público em geral, cadastradas previamente no programa Amazonas Meu Lar. A reconversão já causa expectativas positivas para o comércio na região central e tem o potencial de aumentar a sensação de segurança, levando vida e movimento para a região em horário fora do horário comercial. O anúncio é recente e ainda será realizado o processo de licitação antes que mais informações sejam disponibilizadas. Esses são os projetos que eu queria apresentar nesse vídeo. Diz aí nos comentários o que você acha desses projetos e se você quer ver uma parte 3 para essa série. O feedback de vocês é de grande importância. Obrigado.